E aí, meu irmão, me ajuda aí. Obrigado, tá, meu irmão? Ah, tá. Pessoal, boa noite, que bom estar com você aqui nesta noite. Nós estamos convidando você a adorar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus, que Ele possa falar nossas vidas em cada louvor, em cada oração, em cada ministração, nós possamos estar entendendo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nosso convite a você é você realmente estar atento à voz de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas, e que a bênção do Senhor venha para a sua casa. É a nossa oração, nosso pedido ao Senhor por você nesta noite. Nós vamos estar orando, nós vamos estar louvando, nós vamos estar exaltando o nosso Deus. E o nosso convite é você não ser alguém que está assistindo, mas participante do culto. Então, nesse momento, para o que você está fazendo, tire as distrações de perto de você. Se você não tem como administrar isso na sua casa, vai para um canto, vai para um quarto. Não perca nada daquilo que é a proposta de Deus para a sua vida nesta noite. E realmente perceba a doce mão do Senhor, a voz do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Queremos nesse primeiro momento convidar você a compartilhar. Você tem aí no Instagram um aviãozinho logo abaixo aí, que você pode clicar nele e convidar os seus amigos para participar com você deste culto. Você no Facebook tem aí como compartilhar, abrir uma sala de vídeo, e aí os seus amigos do Facebook vai perceber que você está assistindo o vídeo, vai certamente ter você participar com você nesse culto. Então, já faça isso, nós vamos estar lembrando isso no decorrer do culto. Daqui a 2 domingos, nós estaremos retornando aos cultos presenciais e também online. Então, nós temos uma série de ajustes a fazer. Eu quero que você fique atento às nossas redes sociais. Nós vamos publicar esses ajustes para que a gente possa atender você e recebê-lo da melhor maneira possível, sem prejudicá-lo. Então, a nossa oração é que tudo vá bem, todos os ajustes aconteçam, e assim a gente possa, de maneira muito responsável, ter você aqui conosco, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos reunidos, num local separado, para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória. Mas o lugar que o Senhor quer estar é dentro do coração, das nossas vidas. Para tanto, ó Deus, te peço que o Senhor, Deus querido, possa transformar o nosso ser, ter um encontro transformador com o Senhor que nós queremos. Abençoe aqueles que estão ouvindo, que estão participando deste culto, que eles recebam a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já tem feito. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, meus amados. Que bom estar com vocês mais um domingo, louvando o nome do nosso Deus. Mais uma vez o pastor falou, mas eu preciso voltar nesse assunto. Você que está aí no Instagram, vai lá no aviãozinho, te desafio a compartilhar com 5 pessoas. Só 5 pessoas da sua lista. Você que está no Facebook, abre uma sala de vídeo. A gente quer compartilhar aquilo que é bom. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Então abre uma sala de vídeo, amado. Não vai te custar nada. Tem um botão compartilhar aí. Você clica nele, abre a sala de vídeo e pronto. Vai permitir com que seus amigos, seus familiares ouçam a palavra do Evangelho, louvem ao Senhor conosco, para que o Senhor possa atuar naquelas vidas. Em nome de Jesus. Você que já fez, está voltando, nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vamos pedir mais da presença dEle. Senhor, queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti em nossas vidas. Nós queremos diminuir, nós queremos fazer a Tua vontade. Encha-nos, Senhor, encha-nos da Tua palavra, encha-nos, Senhor, da Tua esperança, encha-nos, Senhor, do Teu poder. Queremos ser instrumentos da Tua vontade, ó Deus. De Ti, mais de Ti.
Queremos mais de ti, Senhor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, queremos muito mais de ti. Manda o velho homem embora. E menos de mim, e menos de mim. É hora de tirar toda a vaidade. E menos de mim. Cumpre a tua vontade, Senhor. E menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. É bom viver uma vida que agrade ao Senhor. Aleluia. Não é fácil. Aleluia. Não é fácil agradar ao Senhor. Nós vivemos num tempo onde é moda dizer que é crente. Estamos passando por um tempo, eu creio que ele está se findando, onde era moda usar uma Bíblia. Onde era moda dizer que era cristão. Mas engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, é ser inimigo do mundo. Agradar o nome do Senhor é se despir da sua vaidade, da sua vontade, do seu eu. É ter inimizade com a carne. É cumprir a palavra do Senhor. Mas nós queremos engrandecer o nome dEle. Queremos exaltar o nome dEle. Nós estamos num processo de santificação. Perfeição, ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos de carne e sangue como você. Mas Deus, queremos o Teu nome
engrandecer e queremos te exaltar, Senhor, através das nossas vidas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
Deus eterno, ao Senhor dos Senhores. Glória. Nós entoamos louvores essa noite. Senhor, queremos estar perto de Ti, mais e mais junto a Ti, Senhor.
contigo voarei no poder do teu amor. Aleluias. Queremos encerrar esse momento orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa inundar os nossos corações nessa noite com a Tua palavra, com a Tua presença, trazendo-nos, Senhor, a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, aquilo que já está revelado na Tua palavra, Deus. Que possamos ter mais uma vez um encontro contigo hoje. E aqueles que ainda não te conhecem possam ter um encontro marcado contigo hoje, ó Pai. Entendendo, Senhor, aquilo que Tu tens para cada coração, para cada vida. Abençoe o pastor, a palavra que será ministrada, em nome de Jesus. Amém. Que momento extraordinário, que momento bom poder perceber esse Deus tão maravilhoso, tão vivo, que invade a nossa vida, invade nossos corações e nos dá tanta esperança no momento tão desafiador que é o que nós vivemos nesse tempo. E nós queremos continuar adorando, aprendendo desse Deus que cuida de nós. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, em o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos estar lendo do versículo 30, trabalhando do versículo 30 até o versículo 41. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 30 a 41. É um momento onde Jesus vai continuar pregando, continuar ensinando, e que Deus possa abençoar de maneira extraordinária nossas vidas, nossos corações nesse momento. Eu queria falar com você sobre o tema de liberdade, liberdade cristã. As pessoas às vezes não vêm para junto da comunidade cristã, para a igreja, porque elas têm medo de perder a sua liberdade. Porque elas acreditam que serão poldadas de viver. Isso é uma grande bobagem. E é dentro desse texto de João, capítulo 8, verso 30, 41, que nós vamos ver destacar algumas verdades da palavra de Deus. E a minha oração é que ela entre, penetre em sua vida, em seu coração. O versículo áureo, o versículo máximo desse texto é o versículo 36. Portanto, se o Filho o libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. O texto e o seu contexto, dentro do seu contexto, nos indica que Jerusalém estava invadida, sitiada, ou melhor do que sitiada, mas já dominada por Roma. Estavam sobre as leis romanas, e ainda assim, os judeus que estavam em volta de Jesus não se consideravam escravos. Eles se consideravam livres. E Jesus vai tratar o tema sobre liberdade. Depois de falar sobre o pecado, sobre a sua origem nos céus, alguns creram nele. E nós começamos de fato, no versículo 31, 30 e 31, de fato, vendo esse momento que Jesus ensina, e aqueles primeiros judeus, aquelas pessoas que ali estão perto de Jesus, começam a crer em Jesus. De fato, o texto diz o seguinte, João capítulo 8, verso 30, dito estas coisas, muitos creram nele, muitos creram em Jesus. Verso 31 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis em mim e credes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Estamos diante de uma geração, da nossa geração, que não crê, não conhece e não praticam a palavra de Jesus. Vivemos em meio a um misticismo evangélico, se é que existe, onde a palavra de ordem é sentir, a palavra é sentir a presença de Deus. Alguns acompanhados de um êxtase,
se preocupam mais em sentir do que de fato ter uma experiência vivida na palavra. Outros fatos que nós notamos é que os líderes religiosos discutem a palavra de Deus, que a palavra de Deus, isso é bem dinâmico naquele tempo, porque Jesus vai falar que a palavra vai libertar, vai trazer bem, vai fazer com que eles sejam libertos do cativo do pecado, do cativeiro do pecado. E Jesus convida você a mim a aprofundar isso. Diante de tantas coisas que têm acontecido, diante de tantas ofertas, eu sei que alguns percebem e vão falar assim, mas por que crê nele? Por que crê na palavra desse pastor? Não crê em mim, não. Não creio porque eu estou dizendo, creia na palavra. Eu quero caminhar com você sem distorcê-la, sem especulá-la e apresentar para você o que a Bíblia diz sobre a liberdade. Sem um misticismo que não tem base bíblica, sem um sentir, nós sentimos. Nós acabamos de sentir a presença de Deus, nós acabamos de perceber Ele se movendo em nós. Quando nós louvamos a Ele, mas é mais do que isso, nós precisamos amadurecer na palavra. A liberdade cristã, em primeiro lugar, vem a partir de crer em Jesus. O texto fala, no versículo 30, que tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Eles não sentiram, eles creram. Eles passaram a dar crédito no que Jesus estava ensinando. Nós vivemos um naniquismo espiritual. Nós não queremos aprofundarmos naquilo que Jesus quer para a nossa vida. A pergunta é: onde está a multidão dos que creem em Jesus nesse tempo? Muitos creram. E onde estão os que creem em Jesus hoje? Onde estão aqueles que, como foi dito aqui logo no início, que através da moda passaram a crer em Jesus, mas as suas vidas não foram transformadas? Crer em Jesus é muito mais do que saber que Ele existe. Eu tenho dúvidas com alguns que dizem que creem em Jesus, mas não aplicam a sua palavra no seu coração. Aliás, alguns nem sabem sequer que é a palavra de Deus, como é que ela se compõe, não estudam, não pesquisam, não compreendem. Há quem diga que o propósito de alguns é só financeiro. Há um misticismo religioso, que a proposta é só financeira. Você dá, você faz essa corrente, você faz essa campanha e as coisas vão acontecer na sua vida. Oferta que melhora. Nesse tempo de crise, eu creio que muitos vão caminhar por esse caminho aí. É só ir lá e Deus vai abençoar. Outros colocam essa perspectiva de crer numa frequência, num estado de estar em algum lugar, num encontro religioso. Mas o que implica crer em Jesus? Se não é a oferta, se não é o estar em algum lugar, o que é crer em Jesus? O que é preciso fazer para alcançar uma resposta que satisfaça a alma humana e as exigências de Deus? Quando percebemos o contexto em que Jesus está ensinando isso, nós vamos ver que muitas pessoas criticavam a Jesus. Muitas pessoas, e os líderes religiosos em primeiro lugar, perseguiam Jesus. E o resultado disso, dessa perseguição, dessa implicação com Jesus, dessa implicância com Jesus, foi a morte de Jesus na cruz. Foi prender Jesus. Foi humilhar Jesus. Crer em Jesus, então, está disposto a passar também por isso. Ora, se o meu mestre passou, quem sou eu? A história da igreja diz que Pedro, quando foi morto, por crer em Jesus, crucificaram ele. Ele falou assim: eu não posso ser crucificado tal qual o meu Senhor, eu não sou digno. E aqueles algozes deles então pegaram a cruz e viraram de cabeça para baixo. E a história da igreja diz que Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele percebeu que ele não era digno de ter uma morte parecida com Jesus. Crer em Jesus é estar disponível a viver como ele viveu, ter o caráter dele nas nossas vidas, moldada por ele, e, se preciso for, pagar o preço que ele pagou. Não que isso vai nos trazer a salvação, porque a salvação já está garantida, mas estar disponível a isso. Se preciso for, vou dar minha vida por isso. Isso é crer.
A proposta de Jesus é aprofundar a vida cristã além do que eu penso ou do que acredito. É uma proposta de mudança de vida, de dentro para fora. E é algo que cada um de nós, e nenhum de nós, pode fazer. É a metanoia de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Essa é a ideia da metanoia, da mudança de mente, da mudança do caráter, da mudança da visão de vida. Isso é crer em Jesus. Isso é permitir que Ele faça a transformação na minha vida dia após dia. Nós estamos em plena transformação. Crer em Jesus é estar disponível a Ele. Está se refugiando nele, está pesquisando na palavra como alimento para a nossa alma o tempo todo. A segunda lição que eu tiro desse texto, que a liberdade cristã vem de um compromisso firme com Jesus. Jesus olha para aqueles que agora creram, se volta para eles, depois do discurso que antecede, que ele veio do céu, que ele não veio dessa terra, que ele é um ser como Deus, ele é sendo próprio Deus. E aquelas pessoas começam a crer. Ele olha para aqueles discípulos e diz: disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido. Agora o foco é menor, é para aqueles que creem. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O primeiro momento é crer. E agora Jesus vai ministrar a vida. Vai falar assim: vocês precisam permanecer. Parece-me que João está muito preocupado com essa palavra. O atestado da vida cristã é a permanência na palavra de Jesus, entendê-la, compreendê-la, aplicar na sua vida e ser transformado por essa palavra. João, quando ele discorre sobre esse tema, ele vai falar sobre a videira verdadeira em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. E ele vai falar de maneira assim muito clara sobre a palavra permanecer, sobre o verbo permanecer. Ele fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os galhos. Aquele que permanece em Jesus, na videira verdadeira, isso dá fruto. Nós não só não queremos permanecer, como tem muita gente que já desistiu de permanecer por questões múltiplas. Muitos não querem viver da liberdade, permanecer na palavra de Deus. Quantos estão longe dessa realidade, crendo que a vida cristã é só um conjunto de regras, tais como não beber, não fumar, não estar com os amigos, farrear e etc. Não é permanecer, mas é viver a verdade que liberta, pagar o preço da liberdade em Cristo. O conceito nosso de liberdade que é falso. Fazer todas essas coisas que eu mencionei acima é estar livre. Mas estamos sujeitos a um monte de regras e normas. Quando eu vejo algumas pessoas discutindo isso, falando que ela quer fazer o que ela quer fazer, ela faz o que ela quer da vida, eu falo assim: por que não pula de um prédio de 20 andares? E fala assim: eu não concordo com a lei da gravidade, e vou pular e não vou morrer. Você não é o cara, não é o livre? Aí você fala assim: pastor, isso é loucura. Não é não. Eu estou falando que nós estamos sujeitos às regras de padrões morais, regras de convivência na sociedade, cercados de normas, para que vivermos juntos. E prisioneiros por ela. Nós não podemos fazer o que queremos fazer na hora que queremos. Isso é um fato. Mas o que Jesus está falando não é disso. Porque o nosso conceito é equivocado sobre liberdade. Jesus está falando da liberdade que identifica-se muito mais com Ele do que com esse mundo. É estar com Jesus identificado nas nossas vidas, é uma experiência de verdadeira liberdade em Cristo Jesus, é se libertar das coisas desse mundo, do pecado, daquilo que nos aprisiona. A palavra de Deus vai agir em nossas vidas, deslocando a placa do pecado e fixando a nossa alma, uma pureza daquilo que é a alma de Jesus. É através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Isso é a verdadeira liberdade que Jesus está propondo para mim e para você. Mas a palavra de ordem é permanecer. Ele olha para aqueles que haviam crido. E ele vai falar a esses que haviam crido, aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Há muita gente que não quer pagar esse preço da firmeza da vida cristã. E quando a gente aborda, fala assim: não, eu já vivi, já fui lá, eu não quero saber de nada disso. Que tal na hora, não está na hora de você permanecer firmes naquilo que Deus quer para a sua vida? João 8,32 vai dizer, Jesus vai completar o que está dizendo e vai falar, olhar para aquelas pessoas e vai falar assim: conhecereis a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Creio que seja muito difícil para você entender do que eu estou falando nesse momento. Mas eu quero destacar 2 grupos de pessoas. Jesus se dirige aos que creem. Eu quero me dirigir nesse momento àqueles que creram. Em algum momento creram. Em algum momento entregaram. Em algum momento decidiram. Muitos que ouvem e já não creem mais em Jesus, já não permanecem mais nele. Não passaram pelo teste do tempo, da resistência, da provação, da resiliência, de estar firmado em Jesus. Porque seria muito simples. Aquelas pessoas creram e ponto. Aquelas pessoas tomaram a decisão e acabou. Ora, se apedrejaram Jesus, humilharam Jesus, bateram em Jesus, crucificaram a Jesus, quanto mais aqueles. Aí você fala: mas eu não quero isso. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Não passam pelo teste. Outra ainda, há um grupo dos que creem e estão pautados na experiência. Já falei sobre isso, no sentir, no emocional, no crer de coisas extraordinárias, sem perceber o extraordinário de Deus na palavra de Deus, na revelação máxima da palavra de Deus. Ficam à mercê de outros dizerem para elas sobre revelações. Eu tenho muita preocupação com isso. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a revelação máxima de Deus para nós. Eu tinha um professor, ele era professor de homilética. Toda vez que um aluno ia lá, a gente tinha que exercitar na turma, e eles começavam a pregar, e ele falava, e o aluno falava, cometia o erro, falava assim: eu trouxe um recado de Deus. Ele parava e falava assim: Deus não manda recado. Nosso Deus não manda recado. Quando Ele quer falar, Ele fala no íntimo da sua alma, que eu creio que Ele está fazendo nesse momento. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que vai lá dentro, vai transformando a nossa vida, porque o que está sendo apresentado é a palavra de Deus. Ele não manda recado. Paulo, olhando para essas experiências, ele vai chamá-los de meninos em Cristo, pessoas que não cresceram, não desenvolveram. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, diz o seguinte: irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê de beber, não alimento sólido, pois ainda não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Sabe por quê? Aquela igreja que Paulo está escrevendo é uma igreja que briga o tempo todo. Confusão para tudo que é lado. Gente dividida com partidarismo. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai estudar a Bíblia. Vai pedir para Deus transformar a sua vida. Há um banquete esperando cada um de nós, mas nós ficamos contentes com o leitinho. Ainda há aqueles que não têm disposição para a leitura e o desenvolvimento adequado da Bíblia. É preciso mudar essa realidade. Pessoas que passam anos repetindo a mesma frase, repetindo o mesmo jargão, repetindo a mesma coisa, não crescem. Paulo vai olhar para o e falar assim: vocês são meninos, vocês são crianças, cresçam. O segundo grupo é aqueles que sempre ouviram falar, mas estão fora de tudo. Enquanto Jesus ministrava a vida daqueles que novos crentes, aqueles que acabaram de crer, há um grupo maior daqueles que não creram.
não entendiam do que Jesus estava falando. João 8, 23, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não é desse mundo. Às vezes a nossa percepção, ela é equivocada. Porque uma coisa que a gente percebe, eu tentando estudar a teologia, o estudo sobre Deus, é que é quase que impossível. Porque é o finito, olhando para o infinito, tentando entendê-lo. E a nossa arrogância humana tenta definir quem é Deus. Tenta colocar ele num quadrado para que a gente possa se sentir confortável. Jesus, essas pessoas passaram a crer porque Jesus começou a dizer, eu não sou desse mundo. A sua percepção não consegue entender a dinâmica da percepção de Jesus, da percepção da palavra de Deus, daquilo que Deus quer propor, porque ele está em outro nível. São visões totalmente diferentes, uma visão do alto, outra de baixo, do infinito para o finito, do eterno para aquele que passou a existir em algum momento. São duas visões totalmente diferentes que precisamos sair do estado da nossa arrogância e disponibilizar diante de Deus para ser um discípulo que aprende com o seu mestre, viver como ele viveu e ter o caráter dele forjado em nossas vidas. Essa é a proposta. Seja no caso, ou seja no outro, ou seja discípulo ou não, a nossa necessidade é de atender a demanda de Jesus, aceitar o seu convite e mudar a vida para uma vida de liberdade que só Jesus pode oferecer. Quarta lição, a liberdade cristã vem quando reconhecemos o nosso estado. João 8, 34, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. A concepção dos judeus é que eles eram livres porque eles eram filhos de Abraão. A promessa de Deus em Abraão foi que dele faria uma grande nação. Ora, quem era nascido da descendência de Abraão, na cabeça dos judeus estavam salvos, porque existia uma promessa de Deus e Deus não foge da sua promessa. O que eles não perceberam, que a promessa de Deus não é por um nascimento, não é por um sobrenome, mas por um novo nascimento, uma nova experiência espiritual. Por isso, quando ele vai falar com Nicodemos, João capítulo 3, ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele agora está olhando para essas pessoas que têm essa percepção equivocada, errônea sobre liberdade, e fala assim, digo a verdade, que todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Tenta parar. Tenta fazer alguma coisa por algum tempo. Por mais que você consiga, por mais que você consiga ajustar a sua vida, sair do pecado, você não será justificado por ele, porque você já pecou. E em João, 1 João, capítulo 1, verso 8, ele vai dar uma brilhante ideia do que eu estou falando. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vou repetir. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, agora não estou falando do Evangelho de João, estou falando das cartas de João. Capítulo 1, verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A mensagem de Jesus ali é, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você começa a se enganar que não tem pecado, você está com um grande problema nas mãos. O problema é que nós somos feitos em pecado, somos estruturados em pecado e pecamos o tempo todo. Nosso maior problema é que nós não queremos estar na presença de Deus, porque a gente entende e sabe que é pecador. E Jesus vai falar isso para aqueles que creem, que creram. Enquanto não entendemos nosso estado de pecadores, nós que precisamos da ajuda de Jesus, como nosso tutor, nosso discipulador, não sairemos da condenação do pecado.
Quinta lição que eu tiro desse texto está lá no verso 36. Seja livre em Jesus. Seja livre em Jesus. Portanto, se o Filho o libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Viver a liberdade de Cristo. Era difícil para o judeu entender isso, mas ouça o que Deus está falando ao seu ouvido e ao seu coração. Não é mais do que uma oferta, é mais do que vir ao culto, é mais do que fazer isso ou aquilo. É algo extraordinário, avassalador que precisa acontecer na sua vida. É entregar-se por inteiro, completamente à disposição de Jesus. A sexta e última lição, volta para a casa do Pai. A liberdade vai fazer você voltar para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. João 8,35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. O escravo não permanece na família. Olha a palavra, olha o verbo aí forte, poderoso. Permanecer. Você quer permanecer a família de Deus? Você precisa ser livre. Você precisa ser parte da família. Você não pode ser um escravo. Sempre haverá a possibilidade, enquanto vida tiver, para um retorno à casa do Pai. Os filhos sempre ficarão em casa. Jesus deixa uma perspectiva de nascimento terreno para um nascimento espiritual. Você precisa voltar para a casa do Pai, urgente. Urgente, urgente. Jesus está falando para os que creem. E você é uma pessoa que já creu. Agora você precisa consolidar, permanecer aguerrido na fé em Cristo Jesus. Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei por que você desistiu. Mas está na hora de recomeçar. Está na hora de refazer isso. Está na hora de você entender algumas coisas espirituais. Está na hora de você estudar a palavra. Está na hora de você começar a perceber a palavra, a aplicar a palavra à sua vida, ao seu coração. A liberdade que tanto queremos é oferecida somente por Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus pode te dar essa liberdade. Creia em Jesus. Conheça a palavra de Deus. Aplique na sua vida. Reconheça o seu estado. Seja livre em Jesus. E volte para a casa do Pai. Esse é o seu tempo. Esse é o seu momento, um momento de reflexão, um momento de você entender isso e começar de novo, refazer a sua caminhada cristã. E para tanto, que Deus te abençoe poderosamente. Como igreja, estamos à disposição para abençoar a sua vida, para caminhar contigo. Mas é uma decisão sua. Somos a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Jardim Monteiro, a igreja acolhedora. Uma igreja que tem a perspectiva, a proposta de acolher e de abençoar vidas. E nós pedimos ao Senhor que nós tenhamos essa oportunidade de ajudá-lo nessa caminhada cristã. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, graciosamente, e que te dê uma semana extraordinária na presença dEle. Amém? E agora o que vai ter? Me ajuda aí, produção. Vamos novamente louvar ao Senhor. Convido você a participar desse louvor de adoração ao Senhor neste momento. A equipe está vindo para cá. E nós vamos adorar ao Senhor. Nossa. Uou. Nossa. Aleluia, aleluia, aleluia. Som. Isso.
encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Jesus, Jesus, Jesus. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia. Som. Abriu? Abriu? Desculpa aí. Nós estamos aqui com alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando pela mãe da Adriana, Cristina Pisa de Oliveira, está internada no Rocha Faria, ela foi hoje, internada hoje. Isabel Bessa pede oração pela sua irmã, Maria Teodoro Maciel, está se recuperando de uma cirurgia de câncer, está muito fraquinha, que Deus faça a vontade dele na vida dela. Orar pela Cássia está para fazer uma cirurgia, já foi autorizada pelo plano de saúde, nós vamos ter a data já definida nessa semana, e vamos estar orando então pela Cássia. Tem o Flávio, que é sempre motivo das nossas orações, e vamos estar orando para saúde da Rafaela, está orando pela Rafaela também, e clamar a Deus
pelas nossas vidas, para que Deus continue abençoando, que você tenha uma semana abençoada do Senhor. É a nossa oração, nosso clamor pela sua vida. Nós estaremos no dia 5 de julho, primeiro domingo, confere para mim se é 5 mesmo, que eu estou falando 5, mas acho que é isso mesmo. Retornando aos cultos, com uma série de critérios, né, de distanciamento, de higienização das mãos e uma série de questões que nós vamos estar providenciando para esse retorno presencial. Também vamos continuar no online. Então você que está conosco, fique tranquilo que a gente vai continuar, a gente não vai abrir mão de estar online transmitindo o culto. Michele? A Mandinha pediu a oração pela saúde do afilhado dela e por sua mãe, pela sua família e por amigos também. A Mandinha. Ok. Estaremos orando, Amanda. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus porque tu tens sido tão gracioso, bondoso. A sua misericórdia tem estendido sobre as nossas vidas. Queremos te pedir pela mãe da Adriana, pela Mandinha, suas amigas. Queremos te pedir a Deus querido pelo Flávio. Queremos te pedir a Deus querido por todos esses pedidos que foram colocados diante do Senhor nesse tempo. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, ó Pai. E, ó Pai, fazendo com que a tua palavra, Pai, mude as nossas vidas e nossos corações. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos, ó Pai, da tua graça sobre as nossas vidas. Para tanto, ó Deus, continue falando as nossas vidas, nossos corações, para que a gente possa experimentar da verdadeira liberdade, ó Deus. Não venhamos a nos confundir com tanta proposta, Pai, de ser livre, fazer o que quer da vida, sabendo que ela é finita, que nós teremos que prestar contas da nossa vida diante do Senhor. Pai, dá a tua bênção, Pai. E agora, com o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus, abençoe, Pai, a sua igreja aqui reunida e toda a igreja, Pai, espalhada pela face da terra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.